Tem gente na linha, como a gente dizia antigamente, né? Já tem gente aqui no nosso telão. A gente conversa agora com Nélio Aguiar, que é diretor, né, da CNM e prefeito de Santarém. Primeiro, dou as boas-vindas. Muito boa tarde. Tudo bem com o senhor, Nélio? Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos. Bom, a gente teve aí a 11ª edição da pesquisa semanal realizada pela Confederação Nacional dos Municípios, que mostra que medidas de isolamento social ainda estão sendo adotadas, que bom, né, por 77% dos municípios. É isso mesmo esse dado, prefeito? Correto, né? A gente faz um acompanhamento, né? Já é a 11ª edição, a gente faz um contato com os municípios brasileiros, várias prefeituras. No caso, aí foram 2.418 prefeitos e prefeitas contactados. E na nossa pesquisa, né, demonstra aí que 76,9% dos municípios brasileiros estão adotando medidas restritivas. E 22% não chegaram a adotar essas medidas restritivas. Isso demonstra a gente que está na ponta, a gente que é o para-choque da sociedade, é o prefeito, né, que está mais próximo da população, uma vez que as pessoas moram nos municípios, e a CNM acompanha e vem dando apoio aos prefeitos e prefeitas do Brasil nesse momento tão difícil, nesse desafio tão grande que é enfrentar a pandemia. E os municípios, dependendo da realidade de cada um, aquela pressão que surgiu na primeira onda e que surgiu também mais recentemente na segunda onda, pressão sobre leitos hospitalares, pressão sobre leitos de UTI, muitas das vezes, né, a necessidade realmente de você optar por uma medida bem restritiva, como o lockdown, por exemplo, funcionando somente as atividades essenciais e suspendendo o funcionamento das atividades não essenciais, e outras medidas também restritivas em relação ao horário de funcionamento, em relação à quantidade de pessoas em restaurante, quantidade de pessoas em ambientes, eventos, igrejas. Isso também tem sido tomado, né, pelos municípios, mesmo tendo alguns dados, né, de redução de casos em alguns municípios, e também mesmo na questão da vacinação, pelo acompanhamento que a CNM tem realizado, né, os municípios ainda estão, os prefeitos e prefeitas ainda estão cautelosos, ainda estão tomando medidas restritivas para justamente com receio de que possa vir a acontecer uma terceira onda. Não liberar tudo de uma vez para a gente não correr esse risco de ter que passar aqui o que passou mais recentemente, né, a Índia. Falou esse dado, e são 77% dos municípios ainda mantendo o isolamento, e ainda assim, para 62% dos municípios, a pesquisa apontou que o mês de maio teve aumento no número de casos de pessoas infectadas pela Covid-19 em relação a abril, e grande parte disso em municípios pequenos, né? O senhor acha que a que se deve isso? Teve uma flexibilização maior em locais onde o vírus parecia não circular tanto, né? Dá para se dar um diagnóstico do que motivou a elevação desses números? A gente vem acompanhando, né, na primeira onda, nós tivemos a grande influência dos países, dos voos internacionais, de pessoas que vieram de outros países, pessoas que vieram da Europa, e o vírus começou a circular no Brasil, né, pelos grandes centros urbanos, né, entrou ali por São Paulo, grandes estados mais populosos, e depois foi para o interior do Brasil. Nessa segunda onda, né, nós já tivemos um movimento aí inverso, né, já começou mais pela região norte, mais precisamente em Manaus, onde chegou a ter um colapso, até ter falta de oxigênio, e aquela correria toda que aconteceu lá no estado do Amazonas, e veio, né, através do rio Amazonas, chegando até o município de Santarém, os municípios do Baixo Amazonas, e depois atingindo também outros estados, outros municípios do Brasil. O que a gente tem acompanhado, né, existe essa movimentação em forma de onda. Quando, no começo do ano, em janeiro, estava uma onda muito forte em Manaus, no município do Baixo Amazonas, estava ainda calmo na região sul e sudeste do Brasil. E depois, aqui já no norte, já foi
reduzindo o número de casos, e o número de casos passou a aumentar mais para o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, outros municípios, né, dos estados do Sul. Existe, então, esse movimento, né, do infectados, todas as vezes ele ganha força, uma força maior nas cidades maiores, né, mais populosas, que acabam provocando um maior número de aglomerações, mas depois que passa ali por aquelas grandes cidades, existe um certo tempo, mais tardiamente, aquela força, essa força da onda do vírus, né, ela começa a atingir também, ela acaba atingindo também os municípios menores. O senhor, além de ser diretor da CNM, da Confederação Nacional dos Municípios, também é prefeito de Santarém. E aí longe daqui, esse Brasilzão é longe, é grande, né, pra caramba, aí tá em outra parte do país, na outra ponta. Mas a gente tem visto ali, como o senhor falou ali, que uma onda que tinha complicado aí realmente da Covid aí no norte, agora está aqui mais para o sul. Quero saber como é que está a situação nesse momento. A gente viu a falta de oxigênio, o senhor falou que é da região aí do Pará, do Baixo Amazonas, a questão de uma onda de violência também ali no norte da Amazonas também. Como é que está a situação agora aí, nesse momento, principalmente em relação à vacinação também, prefeito? Aqui para o norte, né, aqui em Santarém, a gente tem redução do número de casos, né? A gente não tem fila em UTI, a UPA também está funcionando normalmente, a gente não tem colapso hospitalar, a gente não tem colapso também de oxigênio, nunca chegou a ficar em colapso de oxigênio aqui no Pará, né, em Santarém, né, teve lá em Manaus, mas assim, o grande desafio e a grande ansiedade da população, né, dos prefeitos, não só daqui da região norte, também de todos os estados, de todo o país, a gente possa realmente avançar na vacinação. Nós temos um dado importante na nossa pesquisa pela Confederação Nacional dos Municípios. Esses municípios que foram consultados, muitos já estarão concluindo a vacinação dos profissionais da educação nessa semana, e outros já estão programando, né, para a gente chegar à totalidade de 100%. A gente acredita que nos próximos 15 dias, todos os municípios brasileiros já terão concluído a vacinação dos profissionais da educação, que é muito importante para nós, porque a maioria dos municípios ainda nós estamos no modelo de aula não presencial, aí o prejuízo para o aluno, né, depende muito, varia muito. Nós temos situações aqui na Amazônia que você não tem nem energia elétrica, você não tem nem Wi-Fi, não tem internet, aí não dá para você fazer aulas por transmissão pela internet, online, porque não pega o sinal lá na comunidade, lá na aldeia, lá no quilombo. Então, são realidades bem diferentes e são prejuízos diferentes, né? E muitas das vezes também a forma que a gente encontra, né, de fazer a apostila, você colocar numa bajara, colocar num barco e fazer chegar essa apostila nas comunidades mais distantes. Então, por isso que é muito importante, né, que a gente possa concluir a vacinação dos profissionais da educação, para que possa a gente permitir com que as aulas na rede municipal de ensino possam retornar com segurança. O que a gente também tem solicitado, né, que a gente possa ter uniformidade na distribuição das vacinas, que na nossa pesquisa a gente tem visto que tem municípios que já estão vacinando pessoas da população em geral, sem comorbidade, já na faixa etária de 52 anos, de 50 anos, enquanto tem outros municípios que até agora só receberam vacina para vacinar somente os idosos, a população com mais de 60 anos. E ainda não vacinando somente as comorbidades. Então, é uma campanha de vacinação, é importante que haja uma uniformidade, até para a gente ter o efeito desejado nessa vacina, né? A gente sabe que se vacinar a população, a gente não vai ter o efeito desejado, que é fazer o bloqueio viral, bloqueio da transmissão desses vírus. E cientificamente a gente precisa atingir aí cerca de 70% da população dos municípios e do Brasil que sejam vacinadas. Então é muito importante uma estratégia junto ao Ministério da Saúde, com os estados e os municípios, para que a gente possa avançar de maneira
uniforme. Não adianta você avançar, vacinar todo mundo em alguns municípios e outros municípios não conseguir sair do lugar na vacinação. Realmente, infelizmente, por isso, né, que a gente lamenta tanto que ainda não estamos, né, a passos largos nesse sentido, né, prefeito? Agora, eu queria saber do senhor também, por exemplo, aqui no centro-sul do Brasil, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, se fala muito, né, de mais uma onda agora nesse período de inverno, né, de uma contaminação maior. E um dado da pesquisa aponta também uma preocupação em relação à falta de medicamentos daquele chamado kit intubação, né? Pelo menos 25% aí dos relatos dos municípios que foram feitos na pesquisa relataram essa preocupação. O senhor acha que, de fato, né, a gente ainda pode sofrer com isso, algo que se passou também no mês de março, a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, durante a onda, essa preocupação, né, de chegar ao limite do uso ali do kit intubação. Isso pode voltar a acontecer, então? Carol, assim, a preocupação é grande, né? O nosso presidente, né, Paulo Zilkowski, que é do Rio Grande do Sul, né, tem compartilhado com todos os nossos prefeitos em várias videoconferências, né, uma preocupação muito grande com essa terceira onda. O número de casos que a gente mensurou no mês de abril foi menor do que no mês de maio. Então, nós temos aí mais de 60% dos municípios brasileiros que estão com um aumento do número de casos, né? E como é que vai ser? O que é que vai ser? A gente não tem assim, uma resposta concreta, mas está sinalizando que possa vir a ocorrer uma terceira onda, uma vez que a cada mês está aumentando o número de casos. E o que existe também, Carol, assim, já existe praticamente um esgotamento, né, das forças nessa luta, né, tão grande, né, contra o coronavírus, contra a Covid-19. Né? A equipe de saúde já estão aí, né, cansadas, saturadas, médicos fazendo plantão sem descanso, emendando um plantão com o outro, técnico de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, né? A equipe está bem já mais de um ano aí, né, nesse enfrentamento, bem desgastado nesse enfrentamento de pandemia, e começa também a haver um colapso, um esgotamento também na produção, né? A produção dos insumos, né? O consumo disparou do kit Covid, né? Nunca se consumiu tanto esses kits, né, em leitos de UTI no Brasil. E nós chegamos aqui, inclusive aqui mesmo, no município de Santarém, né, em alguns municípios aqui no Pará, e vários municípios do Brasil, cerca de 22% desses municípios ficaram com risco, né, de faltar esse kit Covid. E não é só ter o recurso, né, você não tinha onde comprar. Você não tinha o fornecedor, você fazia o contato, tinha um contrato, tinha licitação, tinha tudo, faz o contrato e o fornecedor não tinha. A indústria nacional não estava conseguindo, né, produzir, aumentar a sua produção desse kit Covid para atender toda a demanda dos municípios. Né? Nós informamos, inclusive, o próprio Ministério da Saúde, que tem um poder maior de articulação, tem um poder maior de compra, que pudesse ajudar esses municípios. A gente nos preocupa quando alguma decisão, às vezes, de vai faltar, então o Ministério da Saúde compra toda a produção da indústria. Aí, no momento que for feito isso, né, no momento que for feito isso, nós aqui na ponta, os municípios não conseguem mais comprar da indústria, uma vez que toda a produção está comprometida com o Ministério da Saúde. Aí não resta outra alternativa, já que a gente tem o dinheiro para comprar, mas não consegue comprar, não resta outra alternativa para a gente ficar de pés na mão pedindo que o Ministério da Saúde possa enviar esses kits para os municípios que estão com risco de faltar esses kits de intubação. Prefeito Nélio Aguiar, prefeito de Santarém, diretor também da Confederação Nacional dos Municípios. Só para encerrar, prefeito, vou pegar esse gancho aí, vou lhe perguntar como é que está a relação justamente das prefeituras com os estados e também com o próprio governo federal, o Ministério da Saúde. Como é que está essa relação aí das cidades com os estados aí, prefeito, pela visão de vocês? A gente tem buscado o diálogo, né? A gente trabalha elementos técnicos e também atuação política, porque nós que estamos na ponta, nós nesse momento a gente precisa muito que no SUS funcione realmente de maneira tripartite. Não é assim, o Estado que se vire, o município que se vire, não é assim não.
A própria lei orgânica do SUS demonstra que nós temos que trabalhar no tripé que é município, Estado e União, Ministério da Saúde. E a gente tem cobrado, tem feito isso. Nós tivemos uma certa crise entre o ex-presidente Harold, e o ministro Pazuello, por não concordar com algumas decisões e também pelos municípios não serem ouvidos nas decisões do Ministério da Saúde, nas estratégias montadas, pelo Ministério da Saúde, porque é muito importante que o Ministério da Saúde possa ouvir o clamor dos prefeitos, das prefeitas, e a nossa confederação, que é a maior entidade de prefeitos da América Latina. Nós temos 5.118 prefeitos e prefeitas filiados, membros da CNM. A gente ouve todos os municípios de norte a sul desse país, de leste a oeste. Então nós temos dados técnicos suficientes para subsidiar, para a gente nos darmos as mãos, junto com o governo federal, junto com o Ministério da Saúde, para que a gente possa montar a melhor estratégia de enfrentamento da Covid-19. A gente tem um inimigo aqui, o inimigo comum é o coronavírus. Nós temos que vencer esse coronavírus em nome de salvar vidas. Prefeito Nélio Aguiar, diretor da Confederação Nacional dos Municípios, muito obrigado, por conversar com a gente, por nos deixar a par aí como é que está a situação aí do outro lado do país. Sucesso aí, no combate aí na sua cidade, no combate à pandemia, em todo o estado, em toda a região aí, e a gente fica à disposição da Confederação aqui porque for necessário, tá bom, prefeito? Obrigado, Cláudio, obrigado, Carol, obrigado pela oportunidade, um forte abraço a todos. Até a próxima. E aí está um exemplo, Cláudio, como ele bem falou, ali aos poucos a situação vai melhorando, lá na região norte do Brasil, e a gente aqui ainda caminhando devagarinho, remando, mas pelo menos a gente tem aí um exemplo de que as coisas podem melhorar, claro, se todo mundo colaborar e cada um fizer a sua parte. Amém.